texto que nós queremos meditar é o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 17, os versos 11 a 19. Eu fiz uma provocação falando em texto inédito. Sabe que eu não queria usar esse texto. E é somente por isso que eu estou usando. Porque eu não queria fazê-lo. Porque sempre que vem o dia de ação de graças, na liturgia, aponta Lucas 11, ou Lucas 17, 11 a 19. É o Evangelho quando fala da cura dos 10 leprosos. E, portanto, eu fiquei a pensar, mas de novo o mesmo texto? E como eu não queria usá-lo, mas o texto apareceu, eu digo, então, sim, eu vou usá-lo e vamos ver se, desta vez, consigo tirar alguma coisa nova do texto. Para mim e para vós. E diz assim, a cura dos 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, vocês têm no programa. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens, leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Sabe que quando olhamos para um texto, ou sabe quando olhamos para um quadro, deveríamos ver tudo o que está no quadro. Quando olhamos para um texto também. E há coisas que estão escritas no texto que nos passam desapercebidos. Por exemplo, olhar que Jesus curou 10 leprosos, 9 voltaram para agradecer e só um não. 90% de agradecidos. Um mundo quase perfeito. Não é isso que diz o texto? 9 voltaram para agradecer. E um foi mal agradecido. Não é? Vocês não acompanharam a leitura do texto? A pergunta é esta. Temos um texto que fala de 90% mal agradecidos. Será que esse percentual está correto? Será que não é exagerado esse texto? Será que é normal que de 10, um volte a agradecer? Isto é normal? O que vocês acham que se passa? É assim? É assim ao lado, ou junto, ou no mundo em que vivemos? Onde 90% são mal agradecidos. E depois tem um detalhe. Um era samaritano. Por outro lado, não sabemos o nome de nenhum deles. É um texto que fala de pessoas anônimas. De um sabemos que era estrangeiro e samaritano. Mas não se deveria saber o nome deles? Não é uma provocação um texto que fala de atos cometidos por pessoas e não tem o nome lá? Portanto, nós não sabemos, são anônimos. Mas será que lá não estaria o nome Adalberto, pai? Será que lá não estaria Adalberto? O Pedro, o João? Será que o nome, por acaso, um nome parecido com o nosso, poderia estar lá no meio dos 90%? Mas sabe, o texto aponta que Deus merece e que Jesus merece ser agradecido. E merece ser agradecido por quê? Mas vejamos o texto.
Sabe que o texto Jesus está a caminhar, Jesus vai da Galileia para Jerusalém. E sabe, Jesus está aí a caminho da cruz. Ele está a caminho de Jerusalém. E enquanto ele caminha, ele prega, ele anuncia, ele fala e faz algumas curas. E ao caminhar, acontecem muitas coisas quando Jesus caminha. E ele encontrou-se com muitas pessoas. Os 10 leprosos conhecem alguma coisa sobre o Messias. Tanto é que eles o chamam de mestre. Os 10 leprosos devem ter ouvido que ele estava a passar por lá. E eles conhecem regras. As regras da pureza. Eles tinham sido expulsos da congregação, da família, da sociedade, e iam para um vale de leprosos. Porque o leproso era um meio morto. Não tinha vida em família, porque a lepra não tinha cura e era uma doença contagiosa. E por isso eles ficam de longe e gritam por auxílio. E eles pedem por misericórdia. O sofrimento era terrível. E Jesus mostra compaixão. E sabe o que diz o texto? Veja, eles não pediram para ser curados. Eles pediram, Senhor, tem compaixão de nós. E depois diz assim, e levantaram a voz, pediram misericórdia. E Jesus, vendo-os, disse-lhes. Sabe, aqui eu tenho que fazer uma paragem, porque eu fui confrontado um dia desses com uma pergunta sobre a benção. E alguém me perguntou que bênção é essa? Sabe de que bênção eu estou a falar? A bênção do culto, a bênção argônica. Provavelmente é o texto mais usado no mundo. Mas é curioso, talvez nós não prestamos atenção. Diz lá, recebei a bênção do Senhor, o pastor diz, e o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, e misericórdia de vós, e o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E alguém questiona, o que é isso? Faça resplandecer o rosto. Sabe, esse texto mostra e faz-me lembrar esta pergunta. Vendo-os Jesus. Sabe, se Deus nos vê, é algo especial. O olhar de Deus para nós é algo forte. E Jesus podia não ter visto os 10 leprosos. Mas diz o texto, e vendo-os, porque o ver é um sinal de atenção. Quando alguém nos dirige o olhar, alguém está nos dando atenção. Quando falamos da bênção, pelo rosto de Jesus e do resplandecer o seu rosto, estamos a falar disto, que Deus olhe para nós. E sabe que Jesus até mesmo na oração ensinou isto. Quando ele ensinou a orar, ele disse, vocês, quando orarem, fechem a porta e orem em secreto ao vosso Pai. E vosso Pai, que vê em secreto, vai vos recompensar. Portanto, quando Jesus nos vê, é algo excepcional. E aquilo que nós fazemos na bênção é dizer isto. É que Deus ora por nós. Voltamos ao texto. Jesus vê e o seu olhar é um olhar de compaixão, um olhar que vê, um olhar de presença. E para curar esses leprosos, Jesus não faz magia. Agora imagine o que Jesus faz. Manda eles de volta ao lugar de onde eles foram expulsos. Diz para eles irem ao sacerdote e mostrar-se. Foi o sacerdote que disse que eles tinham que sair porque estavam leprosos. Era o sacerdote que via isto e separava. Agora imagine, Jesus vai lá, não os cura. Jesus diz, ide e mostrai-nos ao sacerdote. Esta é uma boa, vamos dizer assim, uma boa deixa para nós. Isto é uma boa indicação
Qual é o lugar para ir e receber bênçãos de Deus? Qual é o lugar para ir e receber ajuda de Deus? E vejam, para muitos a lepra era vista como castigo de Deus. E sabe, enquanto eles vão, no caminho, eles são curados. Eles não foram curados no templo. Eles foram curados no caminho. E quando chegaram no templo, o sacerdote confirmou que eles estavam curados. Sabe, nós não temos lepra. Nenhum de nós tem lepra. Graças a Deus, não. Mas sabe, nós temos uma doença mortal. Eu estava há pouco a dizer aí para alguns que, sabe, envelhecer não é bom. Mas a alternativa não é melhor. Entre envelhecer, só temos outra. Portanto, vamos envelhecer. Mas o envelhecimento é isto. Nós estamos a morrer. Nós temos uma doença mortal que se chama pecado. E Jesus olha para nós e diz: vamos ao sacerdote, vamos ao templo e mostrem-se isso. E aquele que obedece e vai, ouve aquilo que vocês ouvem no domingo no culto. O que o pastor faz? A primeira parte da liturgia no culto, qual é? Confessamos os pecados e o pastor anuncia o perdão. Vocês estão purificados. Vocês estão, a vossa doença está resolvida. O perdão de Cristo da vida. Portanto, eles vão e ficam curados. Outra coisa é, quando Jesus vê em volta para agradecer, Jesus diz, faz questão de dizer que esse que veio é um samaritano, é um estrangeiro. Por quê? Por que Jesus faz questão disso? Porque, sabe, o samaritano era mal visto, era inimigo dos judeus e não pertencia ao povo de Deus. Sabe quem nunca teve nada de Deus é capaz de receber a graça com muito mais alegria do que aquele que sempre esteve na graça. E, portanto, um estrangeiro. Não sabemos quem ele é, mas que ele é estrangeiro. Mas esse veio agradecer. Os outros foram curados da doença da pele. Aquilo que a pele mostrava, eles estão curados. Jesus pergunta: onde é que estão os outros 9? Nós não sabemos por que eles não voltaram. Nós só sabemos que eles não fizeram. Por que Jesus faz questão de apontar para isto? Será que os outros pensavam que tinham sido curados porque tinham algum merecimento? Ou só queriam mesmo se ver livres daquela necessidade pontual? Não queriam ficar comprometidos com Jesus. Nós pedimos a cura, nós queremos Deus, mas nada de compromisso. Não vou me comprometer. Eu ganhei o que pedi e, portanto, o que é que eles ganharam ou o que é que eles perderam com isso? Eles não voltaram? Eles não agradeceram? Eles não se aproximaram? Eles ficaram, por isso, sem aquilo que é o mais valioso. O que lhes adiantou ter sido curados? O que é que lhes adiantou terem sido curados? Eles foram curados. Vão voltar à sua vida, mas e mais? Além disso, o que mais? O estrangeiro, o samaritano, reconheceu que Cristo transformou toda a sua vida. E por isso ele quer estar perto de Jesus. E aqui há um detalhe. Sabe que quando se pede a Deus, há uma distância.
Eles gritaram porque estavam contaminados e não podiam contaminar outros. Havia uma lei, eles tinham que ficar certos metros distantes de qualquer pessoa. E por isso eles gritaram. Mas sabe quando nós pedimos, qual é a proximidade que temos com Deus? Mas quando se agradece, a proximidade aumenta. Ele aproximou-se de Jesus para agradecer. E por isso o agradecimento traz uma comunhão com Deus, um reconhecimento. E o agradecimento é sinal de fé. O curioso é que Jesus sabe quantos foram curados. Ele sabe quantos curou sem ter tocado neles. E continua a pergunta: onde estão os 9? Sem Jesus, o seu problema não teria sido resolvido. Mas a fé agradecida leva a outras alegrias. Sabe que o mundo de hoje também quer e luta por uma certa autonomia. E que em excesso pode levar até mesmo à autossuficiência. Isto é, eu não preciso de ninguém. Eu não sei o que eles, os 9, precisaram de ajuda. Mas depois de sãos, estava tudo bem. É que a autossuficiência cega o ser humano em relação a Deus e em relação ao próximo. A cura dos 10 leprosos também nos dá esperança. Era uma doença incurável. Portanto, para doenças incuráveis, para impossíveis, existe Deus. Existe um Deus e existe um Salvador. O nosso pecado não tem cura em nós, mas tem cura em Cristo. Ele é o Senhor da vida e que dá a vida. E, curioso, Jesus está a caminho da cruz. E no caminho da cruz anuncia o Evangelho, faz milagres e prega. Qual o sentido de um homem que vai para a cruz e dar ensinamentos para a vida? É que o caminho da vida, ou o caminho para a vida, é o caminho para a cruz. É que foi lá na cruz que Jesus nos salvou. E o poder de Cristo se revela exatamente quando o poder do ser humano deixa de existir. O povo de Deus é um povo a caminho. Os leprosos foram na direção que Jesus... Foram em direção a Jesus e Jesus os enviou ao templo. Jesus quer ensinar os seus a irem na direção certa. Portanto, ouçam o que ele diz. E daí vai dar certo. Aqueles 9 permaneceram apenas como consumidores de milagres. Não sei se vocês sabem que andam por aí alguns hipermercados da fé, que vendem fé aos pedacinhos. É uma fé para quando vocês tiverem problemas financeiros, é uma fé quando vocês tiverem problemas sentimentais, é uma fé quando vocês tiverem problemas familiares, é uma fé quando tem um problema de vício. Enfim, umas fés assim muito separadas. É curioso que não há nesta pregação aquela do perdão dos pecados, onde Cristo perdoa e dá vida para sempre. Gratidão faz voltar a Jesus, e a gratidão promove a esperança, a fé e a paz. A atitude de gratidão revela aceitação. Receber com gratidão. Não sei se nós conseguimos contar. Sabe que há um salmo, o Salmo 116, que é um verso lá muito estranho, que é um verso que o salmista pergunta assim: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Às vezes parece que o salmista passou-se. Afinal de contas, Deus é para pedir ou Deus é para eu dar alguma coisa? E se é para eu dar alguma coisa, o que será que Deus quer de mim? Sabe, comprar uma prenda para quem tem tudo é difícil, né?
dar uma prenda para quem tem tudo, o que eu posso dar? E o curioso é isso, é que Deus não quer pouco. Deus quer tudo. Deus quer a nossa vida toda. Deus quer a nós por inteiro. Mas não é melhor do que ficar vendendo salvação aos bocadinhos? Quer dizer, Deus quer tudo. Então dê tudo a Deus. Reconheça tudo. E deixa que Ele faça o resto. E quando Ele disser, então faça a sua vontade. Às vezes há muitas coisas pelas quais agradecer, não é preciso procurar muito, mas é preciso dar. Às vezes não damos contas. Mas, antes de terminar isto, eu quero introduzir aqui o Salmo 100. O Salmo 100 diz assim que é dos salmos mais bonitos, se é que dá para nós fazermos isso, mas ele está muito ligado à bênção que eu falei a vocês. E se a cura dos 10 leprosos, a bênção não tem nada a ver com isso, aqui é. Mas eu não posso deixar de dizer isso a vocês. Diz assim o Salmo 100: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com um canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus atos com hinos de louvor, louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura em geração e geração. Recordemos, portanto, que quando pedimos a bênção, quando recebemos a bênção, nós recebemos aquilo que Deus prometeu, o seu cuidado neste olhar e nesta cara que nos olha, e recebemos também a paz. A paz de Deus. Não é a paz dos homens, mas é aquela que é dele e que excede o humano entendimento. Este salmo é dos cumprimentos mais belos e plenos de significado que nós podemos fazer a alguém. E este é um lado em que nós recebemos aquele mandamento de Deus, amar a Deus e ao próximo, desejar ao outro a paz que o Senhor nos quer dar. Imagina a prenda que podemos dar aos outros. Desejar a paz de Deus para os outros. Então, sim, que o Senhor levante sobre nós o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Antes de orarmos, gostava de dizer uma coisa a vocês em um dia de ação de graças. Reconhecer, agradecer a vocês, como Paulo diz em 1 Tessalonicenses, o verso 2 e 3, ele diz: não deixo de dar graças a Deus por vossa causa e por tudo que vós tendes feito. Veja, nós temos esse jantar de ação de graças, cujo objetivo é esse: agradecer a Deus, mas reconhecer também como nós, como cristãos, temos nos ajudado, temos servido uns aos outros e vivido uns para os outros. Que Deus nos conceda esta vida de gratidão a Ele e também ao próximo que divide conosco esta mesma viagem que nós estamos a realizar. Oremos. Podem ficar sentados. Bondoso Deus, nós te agradecemos. Agradecemos-te especialmente porque tu olhaste para nós, apesar de nós estarmos mortalmente enfermos. Agradecemos-te porque tu nos socorreste quando nós nada podíamos fazer, a não ser continuar na morte e na morte eterna. Agradecemos-te porque tu ensinaste o caminho e tu mostraste que tu és o caminho e que a tua palavra revela
aquilo que tu és, o Deus vindo ao mundo para a salvação dos pecadores. Obrigado pelo perdão e pela salvação. Obrigado pela igreja e pela congregação que temos, pela palavra e pelos sacramentos. Obrigado por todos os membros desta congregação, de nossa igreja e de todas as congregações e todos os cristãos do mundo. E fica conosco, abençoando-nos e dando-nos a certeza da vida eterna contigo. Por Jesus Cristo, ó bondoso Deus, nós te pedimos e te agradecemos.